Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Economia Matemática 1. Essa é a parte 1 da nossa segunda aula, que é referente ao dia 9 de março de 2021, tá? Eu até pensei em quebrar e falar essa aqui é a aula 1, 2, 3, 4, por aí vai, mas vamos seguir o calendário. Então, essa aqui seria a nossa segunda aula, que é aquela aula longa de 4 horas seguidas, né? E como já falei para vocês, eu vou quebrar em duas partes. Então, essa aqui é a parte 1 e a próxima aula vai ser a parte 2, tá? Desse dia. Essa é uma aula de conteúdo, a próxima também. Então, vocês têm até o dia 16 de março para enviar o resumo da aula para os e-mails. Lembrar de colocar o seu nome, a referência, que é o resumo da aula 2 de Economia e Matemática. Renan, eu assisti essa aula e já quero mandar o resumo. Ótimo, manda lá. Só me avisa que é a parte 1 de 2, tá? Renan, eu vou esperar a próxima aula e mandar o resumo das duas partes juntos. Ótimo também, não tem problema nenhum. Pode me mandar um e-mail só, tá bom? De aviso é só isso na aula de hoje. E agora nós vamos voltar ao conteúdo da nossa aula, né? Então, semana passada, a gente viu a importância de usar o modelo matemático na economia. Se vocês ainda não viram, tem um vídeo do nosso economista e agora influencer também, lá do Big Brother, o Gil. O Gil acabou de falar hoje, acabei de ver um vídeo dele no Twitter, que me mandaram, que ele falando como é a tese dele, né? Que a tese dele é mercado de... Eu não sei bem qual é o assunto, tá? É relacionado à droga, né? E aí ele explicando como fez um modelo matemático em cima da tese dele. Tá vendo? Se ele não utilizasse matemática, fica muito no achismo, né? Não, a política do governo vai diminuir o consumo de drogas, será que a violência diminui ou não, tal. E ele botou tudo em equação isso daí, ele mesmo fala no vídeo. Se quiserem, vejam lá. O nosso economista agora mais famoso do Brasil. O Gil parece ser bem gente boa. Eu quase conheci o Gil. Eu fiz o doutorado no mesmo lugar que ele, né? Lá na UFPE, mas ele é alguns anos de turma a menos do que eu, uns 2, 3 anos provavelmente. Então acabei não conhecendo ele pessoalmente, mas espero que depois do Big Brother, depois que ele ficar famoso, que não suba a cabeça dele a fama, que eu acho que não vai subir, ele parece um cara bem legal, e a gente acabe conhecendo ele. Tá? Então a gente falou da importância da matemática, que a matemática é importante, é útil a economia e não sei o quê. A gente começou a fazer uma revisão de matemática, o que é função, e a gente viu alguns tipos de função, a função linear, a função quadrática, geralmente o custo é uma função quadrática, função polinomial de grau n, função exponencial, função logarítmica. Finalmente, a gente terminou em composição de função. Então, a aula de hoje a gente vai falar de composição de função, vamos falar de funções de várias variáveis, diferencial derivadas. Se assistiu aquele curso de cálculo 1, né? Que vocês tiveram que fazer, que é matéria obrigatória lá com a turma da matemática, e sofreram e não sei o quê. Vão ter que ver de novo agora, tá? Composição de funções. Então, dado f de x e g de x, a composição de duas funções é dada por essa forminha aqui, que é a f bola g de x, ou simplesmente f de g de x. Como é que é isso? Vamos dar um exemplo? F de x igual a 2x e g de x igual a raiz de x. Então, a gente tem o quê? F bola g de x, a composição de f e g é a f de g de x. Mas quem é g de x? É raiz de x. Então, aqui, ao invés de a gente escrever g de x, a gente escreve raiz de x. Então, vai ser a f da raiz de x. Espera aí, Renan, eu não sei quem é f da raiz de x, o que é isso? Se fosse um 1 aqui, f de 1, aqui seria quanto? 2 vezes 1. Se aqui fosse um 2, seria 2 vezes 2. Se aqui fosse 3, seria 2 vezes 3. Se fosse 10, seria 2 vezes 10. Se fosse A, seria 2 vezes A. Se é raiz de x, é 2 vezes raiz de x. Então, f de raiz de x é igual a 2 vezes raiz de x. Então, a composição de f e g levou o x até o 2 raiz de x. Tá vendo? Outro exemplo, se f de x fosse igual a 2 de x e g de x igual a 3 de x. Então, quem seria f de g de x? Quem é g de x? 3x. Então, ao invés de escrever g de x, a gente escreve 3x. Quem é f de 3 de x? De novo, se fosse 1,
seria 2 vezes 1. Fosse 2, 2 vezes 2. Fosse 3, 2 vezes 3. Se é 3x, é 2 vezes 3 de x. 2 vezes 3 vezes x vai dar 6 vezes x, tá? Só novamente, né? A gente está remotamente, é muito difícil dar aula de matemática de forma remota, porque você não vê os alunos, você não sabe a cara deles. Geralmente, em sala de aula, você fala uma coisa, na hora que você olha para a turma está assustada, então você sabe que eles estão com dúvida. Como eu só me vejo no Zoom, então não vejo ninguém, é difícil para dizer suas dúvidas, tá? Teve dúvida, manda e-mail, teve dúvida, me fala, Renan, tô complicando muito, me avisa, tô facilitando muito, também me avisa, Renan, tá muito fácil, Renan, tá muito difícil, que eu vou ajustando as aulas, tá? Então, teve dúvida, me avisa. 2 vezes 3 vezes x dá 6 de x. Outro exemplo, f de z igual a 5z e g de x igual a 3x. Espera aí, é z, não era x? Não, pode ser x, pode ser y, pode ser z, pode ser a, pode ser b, pode ser c, pode ser w, pode ser o que você quiser aqui de letra, tá? Eu estou trazendo isso daqui para vocês perderem o medo de ver só f de x, f de x, f de x. Pode ser f de y, pode ser f de z, pode ser f de h, pode ser f de qualquer coisa aqui, tá bom? F de g de x, tá quanto isso daqui? Quem é o g de x? É 3x. Então, no lugar do g de x, a gente escreve 3x. Quem é f de 3 de x? Olha só. F de z é o quê? É 5 vezes o que aparece aqui dentro. F de 1, 5 vezes 1. F de 2, 5 vezes 2. F de 3 de x, mesma coisa. Ao invés de escrever z, é o quê? 3 vezes x, o que aparece aqui dentro. Então, é 5 vezes 3 vezes x, que é igual a 15x. Tá vendo? Então, vamos lá dar alguns casos. Quem é f de g de 1? Quem é g de 1? Se aqui é 1, aqui é 3 vezes 1. F de 3. Quem é f de 3? Se o z é igual a 3, 5 vezes 3. 5 vezes 3, 15. Tá bom? F de g de 2. Quem é o g de 2? 3 vezes 2. Então, vai ser o f de 6. Não é isso? Ah, desculpa. Eu estou fazendo a composição aqui, nem precisava. A gente já sabe que f de g de x é 15 vezes x. A gente fez essa conta já, né? Então, é f de g de 1, o que é 15 vezes 1. F de g de 2, se aqui é 2, aqui aparece 2. Então, é 15 vezes 2, que é 30. F de g de 3, se aqui é 3, aqui aparece 3. 15 vezes 3. Claramente, vocês viram que é um 3 aqui, né? Que é 45. F de g de menos 1, Renan, só vale para número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, qualquer número. F de g de menos 1 é o quê? 15 vezes menos 1. Se aqui é menos 1, aqui aparece menos 1. Quanto é 15 vezes menos 1? Lembram disso? Lá do colégio. Mais com menos, menos. 15 vezes 1, 15. Então, é menos 15. F de g de menos 2, mesma coisa. 15 vezes menos 2. Mais com menos, menos. 15 vezes 2, 30. Lembram disso? Como era? Na multiplicação, né? Mais com mais dá mais. Mais com menos dá menos. Menos com mais dá menos. Menos com menos dá mais. Tá? Sinais iguais é mais. Sinais diferentes é menos. Tá bom? Então, mais com menos dá menos. 15 vezes 2, 30. Renan, só vale também para menos 1, menos 2, menos 3, menos 4? Não, vale para fração também. Quem é f de g de 1 meio, de 0,5? O que a gente faz? Pega o 15 e multiplica o que está aqui. 15 vezes 1 meio, que dá quanto? 15 dividido por 2, que é 7,5. F de g de 3 sobre 7, 15 vezes 3 sobre 7, que vai dar 45 sobre 7. Tá bom? Beleza, sobre funções eu só queria mostrar isso para vocês. Vamos ver agora as equações. O que é uma equação? Então, como uma função, nós calculamos o valor de f de x a partir do valor de cada x, né? Quando x é igual a 1, podemos calcular quem é f de 1. Quando x é igual a 2, podemos calcular quem é f de 2. Quando x é 0,5, podemos calcular f de 0,5. Quando x é igual a 1 meio, podemos calcular f de 1 meio. Renan, aqui é 0,5, aqui 1 sobre 2. Mesma coisa. Você pode escrever 0,5 assim ou assim em forma de fração, tá bom? A conta vai ser a mesma. Se fosse aqui f de z igual a 5 vezes z, então f de 0,5 seria 5 vezes 0,5 e o f de 1 meio seria 5 vezes 1 meio, tá bom? Quando x é igual a menos 2, podemos calcular o f de menos 2.
Imagina agora que queremos, a partir de um valor final, determinar o valor de x, isto é, resolver o problema f de x igual a a. Então, aqui a gente tem um número, a gente não sabe qual é o número, a gente quer chegar no f de x igual a, igual a esse valor daqui. Veja, aqui a gente sai de um valor e acha o valor daqui, né? Do 1, a gente calcula f de 1. Do 2, calcula f de 2. Aqui é o contrário. Do valor daqui, a gente tem que descobrir quem é o valor de x. Eu vou deixar mais claro no exemplo abaixo. Mas isso daqui é uma equação. O que é uma equação? A equação é uma igualdade, é uma desigualdade. Vamos botar a equação de igualdade. Uma equação de igualdade é alguma coisa de um lado, alguma coisa que iguala do outro, e se tiver alguma variável, você tem que achar qual é a variável que faz isso aqui ser verdade, que vale essa igualdade. Se não for variável, por exemplo, 2 é igual a 1 mais 1, não é? Isso é uma igualdade, é uma identidade, né? 2 é o quê? 1 mais 1. Então, 2 é igual a 1 mais 1. É uma equação também, tá bom? Então, a expressão assim é uma equação. Vamos dar um exemplo? F de x igual a 2 vezes x. E queremos saber o valor de x que satisfaz a equação f de x igual a 10. Isto é, f de x tem que ser igual a 10. Isso aqui a gente está falando. Qual é o valor de x tal que f de x seja igual a 10? Então, f de x igual a 10. Mas quem é f de x? É 2 vezes x. Então, 2 vezes x é igual a 10. O que é que a gente faz aqui agora nessa equação? Se tem um 2 de um lado multiplicando, ele passa pelo outro lado dividindo. X é igual a 10 dividido por 2, x é igual a 5. F de x igual a x ao quadrado. E queremos saber o valor de x que satisfaz a equação f de x igual a 4. Isto é, f de x é igual a 4. Está aqui, né? Mas quem é f de x? F de x é igual a x ao quadrado. Então, x ao quadrado tem que ser igual a 4. Se aqui está elevando a 2, aqui passa a raiz, tá? Se aqui fosse x elevado a 3, aqui seria a raiz de 3. X elevado a 4, aqui seria a raiz com 4zinho aqui, tá? Se quiser ver, ficaria, porque é difícil escrever agora, porque essas equações aqui são bem complicadinhas para escrever. É horrível escrever equação no Word. Mas pensa assim. Bom, deixa eu fazer aqui. Falei que não ia fazer, vou fazer. Tal. Então, aqui seria 4, né? Que é o que está lá. Se aqui está elevando a 2, você passa para cá, você divide por 2. Então, aqui é isso daqui. Isso daqui, 4 elevado a 1 meio, significa raiz de 4, tá? Não se preocupe com isso aqui, não. Então, se aqui fosse 5, aqui seria 4 elevado a 1 sobre 5, tá? Regrinha de matemática. A gente vai ter que ver isso daqui várias e várias vezes durante esse curso, tá bom? Então, x ao quadrado é igual a 4. X é o quê? Mais ou menos raiz de 4. Ainda tem essa particularidade. Se a exponencial, se o valor que está aqui em cima é par, então quando a gente passa para o outro lado vai ficar um mais ou menos, tá bom? X ao quadrado é igual a 4, x é igual a mais ou menos a raiz de 4. Qual é a raiz de 4? 2. Então, x é igual a mais ou menos 2, tá? Acho que nem é da época de vocês. Lembram do quadro do Edu? Acho que o nome dele é Edu. Até isso eu esqueci. Que ele era do Pânico. Ele fazia mais ou menos, mais ou menos. Então você nem sabe o que é isso. Tô ficando velho. Se souber esse quadro de comédia que existia, tem um rapaz lá. Era mais ou menos. Mesma coisa aqui, mais ou menos. Por que isso? Porque aqui tem duas soluções. Qual é mais 2? Quanto é 2 elevado ao quadrado? Quanto é 2 vezes 2? 4. Então, isso aqui, se o x fosse igual a 2, resolveria essa equação aqui, né? F de x seria igual a 4. Porque f de 2 é igual a 2 ao quadrado, que é igual a 4. E se fosse menos 2, também resolveria essa equaçãozinha aqui. Quanto é f de menos 2? F de menos 2 é o quê? Menos 2 ao quadrado, que é o quê? Menos 2 vezes menos 2, que é igual ao quê? Menos com menos mais 4. Ou simplesmente 4. Tá bom? A vantagem de eu poder, a única vantagem que eu estou vendo fazer remoto, é que depois de escrever essa equação, eu posso fazer isso daqui. Ó.
e volta. Tá vendo? Então, f de x igual a x ao quadrado. 1 mais 2 é a solução, menos 2 é a solução. Então, essa aqui é uma equação que tem duas soluções. Quais são as soluções? X igual a mais 2, ou simplesmente 2, e x igual a menos 2. Essa daqui era uma equação que só tem uma solução. Qual era a solução? X igual a 5. Beleza? Então, de equação é só isso, na verdade. Então, a equação, você tem duas coisas lá iguais, e às vezes você tem que achar a solução, e às vezes a solução não é única. Também você pode falar, isso aqui não é muito certo escrever, mas você pode falar isso daqui. Isso aqui é uma equação falsa. 1 igual a 3. Você sabe que 1 é diferente de 3, tá? Você tem várias equações, você vai brincar com muitas equações em matemática. Depois de equações, vamos começar o que eu realmente queria falar na aula de hoje, que são as funções de várias variáveis. Renan, várias variáveis? Olha só. Aqui, f de x igual a 2x. Só tem uma variável. Qual é a coisa que varia aqui? O x. X pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser menos 1, pode ser menos 2 e por aí vai. Então, essa aqui é uma equação, f de x igual a 2x, é uma função de uma variável. Qual é a única variável que aparece aqui dentro? X. Isso daqui também é uma função, f de z, de uma variável. Qual é a única variável que aparece aí? Z. De forma geral, a função pode ter mais de uma variável. Então, a função essa daqui é uma função de n variáveis. Pode ser uma função de 2, 3, 4, 5, 6, 27 variáveis. E x1, xn são as variáveis da função. Exemplo, pega a função consumo. A função consumo. Como é que é a sua função consumo? O quanto você consome? Eu consumo. Eu consumo. O meu consumo é parte da renda e parte da tributação. Então, parte do meu consumo. Deixa eu explicar melhor. É que essa aqui é uma forma agregada, tá? Que isso aqui vale para toda a economia. Mas pensa em você mesmo. Você, João, você, Maria. Quanto você consome? Você consome uma parte da sua renda, o dinheiro que você tem, que é o que você pode consumir, e também tributação, não é? Por exemplo, quando você está aí com 10 reais no seu bolso, e você vai na lanchonete comer, e você pede uma empada, a empada é 5 reais, só que de 5 reais, 3 reais vai ser parte da sua renda, né, que é do seu valor que você tem, que é os 10 reais, e 2 reais de tributação. Então, veja, com 10 reais que você tem na sua renda, você fez a conta lá na sua cabeça, falou, não, vou gastar desses 10, eu vou gastar 5. 5 reais para comprar empada. 3 reais foi você tem uma renda e 2 reais de tributação. Tá? De forma geral, a função consumo depende do PIB da economia e depende da taxação do governo. Tá? Quanto maior o PIB da economia, maior o consumo das pessoas. Quanto maior a tributação do governo, menor o consumo das pessoas. Isso aqui é uma função de quantas variáveis? Duas variáveis. Quais são as variáveis? Produto e tributação. Tá bom? Exemplo, f de x, y igual a x mais y. F de x, y igual a x mais y. Quais são as variáveis? Duas. Quais são as variáveis? X e y. Não é? É tudo que aparece aqui dentro. Aqui são variáveis. A gente pode, que nem a função, atribuir valores também. Quem é f de 1,2? Só substituir. Quem é o x aqui? É 1. Então, aqui o x é 1. Quem é o y? É 2. Então, aqui, 2. 1 mais 2 igual a 3. Então, f de 1,2 é igual a 3 nesse exemplo. E quem é o f de 45,9? Mesma coisa, né? Quem é o x? 45. Então, aqui aparece x, aqui aparece 45. Quem é o y? 9. Então, aqui aparece 9. 45 mais 9, 54. Também valores negativos. Quem é o f de menos 1,8? É menos 1 mais 8. Menos 1 mais 8, você pode, se quiser, reescrever como 8 menos 1, que é igual a 7. Tá? F de menos 1 e menos 2. Menos 1, menos 2. Menos 1, menos 2, menos 3. Não, eu tenho dificuldade para entender número negativo. Às vezes acontece, você está com dificuldade ainda. Pensa em dívida, por exemplo. Se você deve 10 reais a João e deve 20 reais a Maria, quanto você deve? Menos 10, menos 20, menos 30. Você deve 30 reais.
Então, menos, tá vendo? E f de x, 2, a gente não decidiu atribuir valor para x, somente para y. Desculpa. Então, aqui fica x mais 2, tá vendo? Então, considere a função de várias variáveis, a função de n variáveis x1 até xn, a derivada. O seu curso de derivada vai valer aqui também, tá? Em economia tem muito derivada, muito derivada. Se você, até o final da sua graduação, vai ter muita derivada, muita derivada. Se você fizer pós, mais ainda. Então, derivada é um negócio que o economista tem que saber, tá? Então, considera a função f de x1 até xn a derivada, só que vocês já viram derivada, né? Lá em cálculo 1. Então, vou assumir que vocês já viram. Eu vou fazer alguns lembretes, tá? Não se preocupe, não. Mas o que eu quero falar aqui hoje é derivada parcial de f em relação a x1. Eu estou assumindo que vocês ainda não viram isso, tá? Então, se vocês viram, ótimo, vão rever aqui comigo. Se nunca viram derivada parcial, vão aprender a primeira vez aqui comigo, tá bom? Derivada parcial de f em relação a x1 é fórmula matemática. Renan, eu não entendo nada que está aqui. Não se preocupe, pule, olhe os exemplos, entenda os exemplos, tá? Mas qual é a fórmula matemática de derivada parcial? A derivada da função f com relação à sua iésima variável, xi, tem um izinho ali, tá? Que tá pequenininho. É igual ao quê? Você pode escrever assim também. A derivada, isso aqui é o símbolo de derivada, é o derro que a gente chama. É o símbolo mais usual de derivada. O artigo, o livro, muitas vezes vai usar assim, tá? É a derivada da função f com respeito à variável xi. É o que está escrito aqui. A derivada da minha função de n variáveis com respeito a xi. Isso, matematicamente, se escreve, é o limite quando você dá um pouquinho a mais nessa variável xi, um h, menos a função quando está parada ali, você dá um pouquinho mais só na variável i e divide por h. Faz esse limite, você tem a derivada parcial. Renan, não entendi nada disso aí. Tudo bem, vamos ver os exemplos. Exemplo, f de xy é igual a x mais y. Tá. Quando eu olho para o lado, acho que eu já falei para vocês, né? Porque eu tenho um relógio do meu lado, para não deixar a aula tão longa também, tá? Derivada da f em relação a x. É o que está escrito aqui. Você pode denotar assim. Isso aqui significa derivada da função f com relação a x. Você pode escrever assim também. É a derivada da função f com relação a x. Essa daqui é a forma mais usual de escrever, sabe? Matematicamente, isso aqui é bem legal, porque você deixa bem explícito. Isso aqui é uma função de duas variáveis, quais são elas? X e y, e você quer fazer a derivada com relação ao quê? A x, tá? Isso daqui é igual a 1. Opa, espera aí, onde é, como, por quê, cadê? Para isso, vamos fazer primeiro um pequeno lembrete de derivada, tá? Vocês viram derivada lá no curso de... Acho que é cálculo 1 que vocês fazem, né? Mas se não for cálculo 1 ou alguma coisa muito próxima disso. E vocês lá no curso viram o seguinte. Se o f de x for igual a x, quem é a derivada? A derivada é f' de x, que é igual a 1. Se o f de x for igual a 2x, quem é a derivada? A derivada é f' de x, que é igual a 2. Se for 10x, daqui a pouco eu falo desse mais 2 aqui, tá? Se for f de x igual a 10x, é 10. Se for menos 2x, é menos 2. Então, vocês já perceberam, né? Quando eu estou derivando alguma coisa vezes x, então fica só o cara da frente. Aqui, como não tem nada, é como se tivesse um 1 na frente, então ficou 1. Aqui ficou 2, aqui ficou 10, aqui ficou menos 2. De forma geral, qualquer número que você botar aqui, A, vai aparecer esse número. Tá? Tudo bem? Renan, isso daqui é porque é o seguinte, a derivada do 2x é 2. A derivada de uma constante é igual a 0. Então, sempre quando for assim, a constante vai ser igual a 0. Vamos lá, vamos por parte. Eu quero calcular a derivada da função f de x, né?
a gente sabe que a derivada de 2x é igual a 2. E a derivada da constante é igual a 0. Então, isso aqui seria 2 mais 0, que seria 2, tudo bem? E não, se aqui fosse 5, 2 mais 5. Oh, desculpa. Derivada de 2 de x é igual a 2. Derivada de 5, 0. Então, 2 mais 0. E se fosse 10, derivada de 2 de x, 2. Derivada de 10, 0. Então, seria 2 também. E se fosse a? E eu não sei quem é a. Bom, como a é um número, derivada de 2 de x, 2. Derivada da constante, 0. Então, continuaria sendo 2. Tudo bem? Beleza, esse aqui é f de x. F de y igual a 2 vezes y. Vamos pegar uma outra variável agora. Qual seria a derivada, então? Espera aí. Se a derivada de 2 vezes x é 2, a derivada da f em relação a x, qual é a derivada da f em relação a y de 2 vezes y? É 2 também. Qual é a derivada da f em relação a z de 2 vezes z? É 2 também. Conseguiram entender? Não, eu não entendi isso. Botou y agora. Ah, tá. Beleza. Faz assim, ó. Eu não entendi com y. E se fosse x aqui? Seria quanto? 2. Se é 2 com x e você está derivando com relação a essa variável, é 2. Entendeu o que eu estou falando? Se aqui fosse x, a derivada disso aqui com relação a x seria igual a quanto? 2. Se é y e a derivada com relação a y, importante, é a variável. Com relação a y, isso aqui, a derivada é 2. Essa função aqui, a derivada com relação a z, é igual a 2 também. Vamos voltar para o nosso exemplo. F de x, y. A gente já aprendeu que isso aqui é o quê? Derivada da função f com relação à variável x. Então, isso aqui é a derivada da função f com relação à variável x. A gente tem dois trequinhos aqui, né? Quem é a derivada de x? Não é x mais y? Isso aqui são dois pedacinhos da soma, né? Você não precisa derivar tudo de uma vez só. Você pode derivar cada pedacinho. Então, esse pedacinho aqui que você deriva, esquece o mais y aqui, tá? Em sala de aula eu colocaria a mão em cima. Eu não consigo fazer isso aqui, né? Vamos fazer assim. Esquece aquele pedaço lá. Qual é a derivada disso aqui com relação a x? 1. A gente viu aqui, né? É o que aparece na frente. Então, aqui é 1. E agora? Esquece esse pedaço aqui. Qual é a derivada disso daqui com relação a x? Como? Isso aqui com relação a x, mas não tem x aqui. Exatamente. Se não tem x aqui, isso aqui é uma constante. Se aqui fosse 2, qual seria a derivada com relação a x? 0. Fosse 3, qual seria a derivada com relação a x? 0. Fosse 5, qual a derivada com relação a x? 0. Mas não é nem 2, nem 3, é y. Mas a derivada não é em relação a y, é em relação a x que a gente está vendo, né? Então, isso daqui com relação a x é uma constante. Então, a derivada é 0, tá? Vou deixar até assim escrito. Vai facilitar para vocês, eu acho. E aqui eu tenho que botar o x mais y. Tá? Pessoal, entendeu? Deu para entender? A derivada com relação a x. Qual é a derivada desse pedaço com relação a x? 1. A gente viu aqui, né? E a derivada desse pedaço com relação a x? Se é uma constante, a derivada é 0. Deixa eu fazer o seguinte, só para vocês lembrarem, tá? Então, f de x igual a 5. Opa, tá vendo? Eu até falar isso para vocês. É horrível escrever equação no Word, o negócio some do nada. Então, f de x igual a 5. Quem é a derivada disso daqui? 0. A constante derivada é 0. Vou deixar até aqui salvo, tá? Conseguiu entender? Dessa parte aqui, a derivada disso aqui com relação a x é 1. Dessa parte aqui, a derivada com relação a x é 0, porque o y em relação a x é uma constante. Se você variar o x, aqui o x igual a 1. Aqui, o que é que muda aqui? Isso aqui fica 1. Se aqui eu botar 2, aqui fica 2. Se eu botar aqui 20, aqui fica 20. Muda alguma coisa aqui? Não. Então, esse pedaço aqui não depende do x. É uma constante em relação a x. Tudo bem? Se é uma constante, derivada da constante é igual a 0. Tudo bem até aí? Então, beleza. Isso aqui é a derivada em relação a x. Mas essa aqui é uma função de quantas variáveis?
Duas, né? Quem são as variáveis? X e Y. Então, a gente pode fazer a derivada em relação a X e podemos também fazer a derivada com relação a Y, tá? Quem é a derivada em relação a Y? Qual é a derivada em relação a Y dessa equação aqui? Vamos lá. Desse pedaço aqui, qual é a derivada em relação a Y? Tem Y aqui? Não. Se não tem Y, é porque isso aqui é uma constante em relação a Y. Então, essa constante derivada é zero, né? A derivada da constante é igual a zero. Concordam? Beleza, eu estou apagando toda hora. E agora eu tenho que botar, porque não dá para fazer um Ctrl Z. Tá. Beleza. Se a derivada dessa parte daqui com relação a y é zero, tudo bem. Está aqui, zero. E desse pedaço aqui? Qual é a derivada disso aqui com relação a y? Derivada disso aqui com relação a y? A gente já viu aqui, né? Se a gente mudar a letrinha, não muda a regra. A regra é a mesma. Se você pegar f de y igual a 2 vezes y e derivar isso daqui com relação a y, o que é que fica? O que aparece na frente aqui. Então, vai ser 1. Não tem nada aqui, é porque é 1. Tá bom? De novo, muito difícil fazer aula de matemática sem ver vocês. Se tiverem dúvidas, manda, tá? Manda por e-mail. Não entendi. Renan, explica de novo. E eu tento fazer isso em uma outra aula, ou então na aula de dúvidas, ou então respondo por e-mail mesmo, tá bom? Mas a gente vai fazer com calma esse curso. Beleza. Outro exemplo. F de x, y igual a x vezes y mais y ao quadrado. Vamos lá. Quantas variáveis tem essa função? Duas, né? Quais são as variáveis? X e y. Se eu tenho duas variáveis, quantas derivadas eu posso fazer aqui? Eu posso fazer derivada com relação a x, posso fazer derivada com relação a y. Então, qual é a derivada em relação a x? A derivada da função com relação a x é o quê? Vamos lá. Vamos olhar os pedaços, né? Desse pedacinho aqui, tem x? Tem. Beleza. Qual é a derivada disso daqui com relação a x? Renan, mas não parece um y ali. É, isso. Mas o y depende do x. Se eu botar aqui 1, aqui fica 1. Se eu botar aqui 10, aqui fica 10. Isso aqui muda o y? Não, muda o que está na frente do y. Né? Então, o y com relação a x é uma constante. E a gente já viu o quê? A constante vezes x, quando a gente deriva, fica só a constante, né? A derivada de x é 1, a derivada de 2x é 2, a derivada de 10x é 10, a derivada de 15x é... Se aqui fosse 15, aqui seria 15. Se aqui fosse 20, ali seria 20. Se fosse a vezes x, seria a. Não importa a ordem. Então, aqui é x vezes y. Estou derivando em relação a x. O que é que sobra? O y. Então, é y mais esse segundo trecho aqui. Y ao quadrado. Isso aqui é 1. Isso aqui muda. Aqui é 1. Aqui muda? Não. Isso aqui é 2. Esse pedacinho muda? Não. Isso aqui é 3. Esse pedacinho muda? Também não. Isso está aqui só, estou falando, tá? Deixa eu até apagar isso aqui para não confundir vocês. Então, estou vendo só esse pedacinho aqui, né? Se for 3, muda? Não. Se for 4, muda? Não. Se for 5, muda? Não. Se for 6, muda? Não. E por aí vai, né? Então, todo esse pedaço aí, esse pedaço aqui é uma constante em relação a x. Concordam? Se eu variar o valor de x aqui, esse pedaço aqui, só esse pedaço, tá? Esquece essa parte aqui. Não varia, não é? Se não varia, é uma constante. A derivada da constante é igual a zero. Então, esse primeiro pedaço aqui, a derivada sobrou só o termo que estava na frente do x, que é o y. E desse pedaço daqui é uma constante, a derivada da constante é zero. Y mais zero é igual a y. Então, a derivada da f em relação a x é igual a y. Tá, esse lembrete aqui é a variável ao quadrado, tá? Então, é desse pedaço aqui. E a derivada da f em relação a y? Vamos fazer isso? Então, de novo, eu tenho dois pedaços aqui numa soma, né? Então, vamos fazer por pedaço. Desculpa. Desse pedaço aqui, quem é a derivada disso daqui com relação a y? Opa. Se fosse 2 vezes y era 2, se fosse 3 vezes y era 3, se fosse 4 vezes y era 4, se fosse x vezes y,
é x. Concordam? Beleza. E desse pedaço daqui, como é que eu derivo y ao quadrado? Mais um lembretezinho, vamos lá? F de y igual a y ao quadrado, então a derivada é a derivada da f em relação a y, que você pode representar assim, que é a mesma coisa de escrever assim, que é a mesma coisa de escrever com os desenhos, assim, que vai ser igual a 2 vezes y. Lembra lá do cálculo. Como é que eu faço isso daqui? Quanto é a derivada de f de y igual a 10y ao quadrado? Eu desço 2 e aqui eu diminuo 1. Então, é 10 vezes 2 vezes y. Vai ficar 20 vezes y. Menos 4y ao quadrado. Eu desço 2. 2 desceu. Menos 8 vezes y. 10y elevado a 3. Não mais 2. O que é que eu faço? Eu desço 3. O 3 desceu. Em compensação, aqui em cima, eu tiro 1. Então, fica 3 menos 1. 30y ao quadrado. 10 vezes 3y ao quadrado. F de y igual a 10 vezes y elevado a 15. O que é que eu faço? Eu desço 15, 10 vezes 15, 150, e tiro 1 do expoente. 15 menos 1, 14. Renan, aqui você não falou que tirava 1 do expoente. É porque, olha só, quando é ao quadrado, como é que fica isso aqui? Deixa eu fazer assim. Para não ter que ir na equação. Assim. Não é? Então, desci o 2, tirei 1. 2 menos 1, 1. Então, isso aqui você pode escrever também assim. Tá vendo? É por isso que aqui estava assim. Então, de forma geral, conseguiram entender como é que eu derivo alguma coisa elevado a alguma coisa, né? Um y elevado a 3, como é que eu derivo? Alguma coisa elevada a um número, como é que eu derivo isso? Eu desço o que está elevado, derivar com relação à variável, né? Eu estou derivando isso daqui com relação a y. Então, derivando isso daqui com relação a y, eu desço a variável, o que aparece em cima, eu desço ele e tiro 1 nessa parte de cima, tá? Então, fica 10y elevado a 2, concordo? E aqui, 15, eu desci o 15 e tiro 1 de cima. Então, fica 10y elevado a 14, tá? Desci o 15, 10 vezes 15, 150y elevado a 14. Pessoal, tudo bem até aí? De forma geral, se fosse f de y igual a y elevado a b, não, a, b, y é muita variável, não é a e b número, tá? Não esquece que é a, esquece que é b. Pensa que aqui fosse 10, aqui fosse 2, não tenha medo disso, sabe? Pensa que aqui fosse 3, aqui fosse 5, pensa que aqui fosse 2, aqui fosse 10, tá? É sempre vale essa regra. Como é que eu derivo essa função com relação a y? A constante continua na frente, vezes eu desço o que está em cima, b, e tiro 1 lá de cima, y elevado a b menos 1, de forma geral. Tá? Renan, isso daqui, em relação a y, eu desci o 3, então ficou 10 vezes 3, y elevado a 2. Isso porque é derivada com relação a y. E se fosse em relação a x? Como é que seria? Em sala de aula, agora seria o momento que eu esperaria alguém falar para ver se tem alguém entendendo em sala de aula, tá? Como a gente não está em sala de aula, eu mesmo vou ter que responder. Derivar em relação a x. Tem x aqui? Não. Então, se eu variar o x, varia alguma coisa aqui? Não. Então, todo esse valor com relação a x é uma constante. Então, se eu derivar isso daqui com relação a x, fica quanto? Zero. Derivada da constante é zero. Beleza? Então, essa formulinha aqui de fórmula geral, a derivada em relação a y, vale para qualquer a e b. Então, é só substituir, né? Se o a for 2 e o b for menos 2, faz a continha lá. Vale para fração também, tá? Se o a... Quando bota a fração, fica bem pequenininho, né? No elevado. Se aqui o a é quanto? 2, né? Então, a aqui é 2. Quem é o b aqui? 3 dividido por 2. Então, multiplicou 3 dividido por 2. E do 3 dividido por 2, a gente tira 1. Como é que eu faço isso aqui? Fração, né? 3 meios menos 1. 3 sobre 2 menos 2 sobre 2, né? Colocando em forma de fração. 3 menos 2, 1, dividido por 2. Tá vendo? Opa, voltei demais. Tá. Cadê? Aqui. Tá vendo?
3 meios menos 1, 1 meio. Lembra disso de fração? Menos 1, mesma coisa de escrever, menos 2 sobre 2, né? E aí você tem o mesmo denominador, você pode diminuir o numerador, tá bom? Beleza, beleza. Então vamos voltar para cá. Eu escrevi aqui. Voltando ao exemplo 10, né? Se f de x for x vezes y mais y ao quadrado, quem é a derivada de y? A gente já viu. A primeira parte, como é que fica? Essa parte aqui, qual é a derivada disso aqui com relação a y? Com relação a y, o x é uma constante vezes y, a derivada disso com relação a y só fica a constante. Então, ficou a constante x, né? E a derivada disso daqui com relação a y? Você cai o valor elevado, 2, e diminui 1 lá de cima. Então, fica 2 menos 1. Então, fica 2 vezes y. Tudo bem? Então, a derivada disso daqui com relação a y é x mais 2 vezes y. Além disso, além de fazer a derivada parcial, você pode também atribuir valores, que nem a função. Então, quem é a derivada parcial da função f com relação a y quando x é igual a 2 e quando y é igual a 3? Como é que eu faço isso? Calculo a derivada parcial que a gente fez aqui e depois é só substituir valor. Quem é x aqui? 2. Então, aqui ficou 2. Mais 2 vezes y. Quem é y? 3. 2 mais 6, 8. A derivada da f com relação a y no ponto 1,5. Quem é x aqui? 1. Então, aqui ao invés de x virou 1. Quem é y? 5. Então, aqui ficou 2 vezes 5. Não é? 1 mais 10, 11. Exemplo 11. Faça em casa. E se f de x for igual a x sobre y? Outra forma de escrever x sobre y é x vezes y elevado a menos 1. Tá? Mesma coisa escrever x sobre y assim ou assim. Tá? Calcule a derivada da f com relação a x, a derivada da f com relação a y, a derivada da f com relação a x no ponto 1,2, a derivada da f com relação a y no ponto 1,2, tá? Isso aqui eu vou deixar para vocês fazerem agora em casa aí, tá? Se quiser parar o vídeo, para. A vantagem é essa, pelo menos, né? E já faz, se quiser terminá-lo, depois faz. Matemática não se aprende vendo, tá? Matemática, você vê a solução, você vê como fazer e repete. Se repete uma vez, vai ter dificuldade. Repete 2 vezes, vai ter um pouquinho menos de dificuldade. Repete 3, 4, 5 e por aí vai. E você vai dominar o assunto. Matemática é isso. Matemática é repetição. Você faz uma vez, faz 2 vezes, faz 10 vezes, você aprende, tá? Se você só ficar no YouTube vendo eu falar de matemática, você vai ficar, opa, eu entendi. Chegar na prova, não entendeu nada. Então, quando eu falar exercício para casa, faz. Se quiser, pega esses exemplozinhos que eu coloquei aqui, tapa o resultado e tenta achar o valor. Vão ter lista de exercício, então espera a lista de exercício que vocês vão fazer isso nas listas também, tá? Matemática só se aprende assim. Exemplo 12, função de Cobb-Douglas. Já viram o Cobb-Douglas? Eu não sei que período vocês estão, né? Não sei quais cursos vocês já fizeram. O Cobb-Douglas o que é? Essa função de Cobb-Douglas. A função de Cobb-Douglas é uma das funções mais usadas em economia. Primeiro, né? O que é esse Cobb-Douglas? Cobb-Douglas foram dois economistas dos Estados Unidos que pegaram uma grande base de dados de indústria e viram como é que a indústria produzia, quais insumos utilizava e fizeram uma conta estatística lá e conseguiram achar uma equação para isso. O que é isso? Uma equação de quanto produzir a partir dos seus insumos, tá? A equação mais simples do Cobb-Douglas qual é? F de KL é K elevado a alfa, L elevado a 1 menos alfa. Não, o que é isso? Pegar qualquer empresa, tá? Qualquer empresa. Essa função aqui diz o seguinte: a quantidade que você produzir, se quiser escrever até assim, tá? Vou deixar até assim. A quantidade de que você vai produzir depende do capital que você tem nessa empresa. Capital é dinheiro só? Não, capital é investimento, é maquinário, espaço físico, tudo isso está aqui, é capital, tá? Capital físico. E o trabalho, o número de trabalhadores, o número de horas trabalhadas nessa empresa, tá? O número de empregados, ou então horas trabalhadas dessa empresa. Isso daqui dá uma equaçãozinha.
K elevado a alfa, L elevado a 1 menos alfa, tá? O Cobb-Douglas, na época, acho que na década de 30, 1930, quase 100 anos já, na verdade. Agora eu percebi uma coisa, daqui a 10 anos eu vou dar aula e o Cobb-Douglas vai ter 100 anos. A gente vai ficando velho, né? Tá. O Cobb-Douglas foi usado para estimar o quanto as empresas produziam e um resultado muito significativo. Isso aqui mudou a economia na época que foi publicado, sabe? As funções de produção começaram a ser utilizadas dessa forma. Depois veio outras funções de produção, que é a CES, e tem outras, a D-Log e por aí vai, tá? Lá no Cobb-Douglas tem esse formato aqui. Então, se a empresa tiver 10 mil de capital e 100 trabalhadores, faz a continha aqui. 10 mil vezes esse alfa que você tem que achar, qual é o da empresa, vezes o número de trabalhadores, vezes 1 menos alfa, tá? K, capital da empresa, e L é o trabalho. E o alfa está entre 0 e 1. Isso aqui é chamada função de Cobb-Douglas. Pergunta, qual é a derivada da F com relação a K? Qual é a derivada da F com relação a L? Vamos fazer essa conta? Qual é a derivada da F com relação a K? Não entendo nada aqui. K, L, não era X, Y, não se assusta. Novamente, pode ser X, pode escrever isso aqui como sendo X, se quiser, e aqui Y, e aqui vai virar X, e ali vai virar Y, não é? Você pode substituir para acostumar. Você pode escrever qualquer coisa aqui. A, B, X, Y, Z, H, W, por aí vai. Contanto que você explique o que você quer falar, o que a gente quer falar. O que aparece aqui na função, essa variável, vai ser elevado a alfa. E o que aparece nessa parte aqui da variável vai ser elevado a 1 menos alfa. Então, quem é a derivada dessa função com relação a k? Como é que faz essa conta mesmo? Interessante, né? Primeiro, aqui tem k? Tem. Se tem k e uma constante, a constante permanece, né? Então, a constante vai estar lá, permanece. Deixa eu ir um pouquinho mais lento ainda. Tem K aqui dentro? Tem. Beleza. Essa parte aqui que tem K, multiplica... Tem alguma coisa aqui envolvendo K? Não. Aqui é só L. Se não tem nada disso aqui envolvendo K, essa partezinha sombreada aqui, isso aqui é uma constante com relação a K, né? Mas tem K aqui, então ela continua. Então, essa constante com relação a K continua, tá? E essa parte aqui? Eu não tenho k elevado a alfa. Se fosse x ao quadrado, como é que seria? Cairia o 2, ficaria 2 menos 1 lá em cima, né? Se fosse x elevado a 3, cairia o 3, ficaria x elevado a 3 menos 1. 3x ao quadrado, né? Se é alfa, o que é que faz? Cai o alfa desce, e aqui fica o alfa, e você tira 1. Fica alfa menos 1. Tá vendo? Não sei por que eu escrevi assim. Acho que eu esqueci de apagar. Tá. Então, a derivada dessa função com relação a k é isso daqui. Tá? E a derivada com relação a f, da f com relação a L é o quê? Tem L aqui, nessa multiplicação? Tem. O k elevado a alfa depende do L? Se o L for 2, muda o valor de k elevado a alfa? Se o L for 3, muda o valor de k elevado a alfa? Não. Então, essa parte sombreada aqui é uma constante com relação a alfa. Então, ela permanece. Está aqui embaixo, tá vendo? Deixa eu apagar isso aqui está errado. Tá vendo esse pedacinho aqui, esse trechinho aqui, né? Ele sempre sombreia o outro. Bom, isso daqui, né? Vocês conseguiram perceber, né? K elevado a alfa. E dessa parte daqui, lembra? Se fosse x ao quadrado, cairia o 2. Se fosse x elevado a 3, cairia o 3. Se fosse x elevado a n, cairia o n. Se é L elevado a 2, caiu o 2. Se é L elevado a 3, caiu o 3. Se é L elevado a n, caiu o n. Se é L elevado a 1 menos alfa, vai cair tudo que está aqui. 1 menos alfa. Então, 1 menos alfa, que multiplica k elevado a alfa. E agora, no expoente? 1 menos alfa, na verdade, eu parei agora para entender. É expoente que chama, né? Nossa, agora deu um branco de matemática. É que eu estou lembrando de exponencial, não tem nada a ver, não. Tá. É expoente, né? Então, é 1 menos alfa. Então, eu tenho L elevado a 1 menos alfa, né? Eu já caí esse pedaço aqui, 1 menos alfa, ele está aqui. E desse 1 menos alfa, eu vou tirar 1. 1 menos alfa menos 1 vai ser igual a... Acho que é por isso que eu escrevi aquilo lá. Estava errado. 1 menos 1 cortou, ficou só o menos alfa. Então, a derivada da função f com relação a L é isso daqui. E não, para que me serve isso daí? Que não entendi nada. O que é que está escrevendo aí?
Isso daqui em economia tem um significado. Isso aqui é produtividade marginal do capital. Isso aqui é a produtividade marginal do trabalho. Isso aqui significa o seguinte: a derivada, isso tem um significado. Quanto um trabalhador a mais, um pedacinho a mais de L, uma hora a mais de trabalho que eu colocar, quanto eu vou produzir a mais? Vai ser dado por essa equação aqui. Um pouquinho a mais de capital que eu botar nessa empresa, um real a mais de maquinário que eu investi para essa empresa, quanto de produção eu vou ter a mais? Vai ser esse valor aqui, tá? É por isso que é bem interessante você botar na fórmula matemática, tá vendo? Então, você tem uma empresa que de maquinário, você tem maquinário, loja, estrutura, não sei o quê, você tem 10 mil reais, você tem 10 trabalhadores, e se eu contratar mais um trabalhador, quanto de produção eu vou ter a mais? Vai ser essa conta aqui, a derivada da F com relação a L de um trabalhador a mais. Isso aqui é o quanto você ganha marginalmente, com um pedacinho a mais, com um funcionário a mais. E se eu botar um maquinário de R$ 1 a mais, de R$ 1.000 a mais, vai ser o marginal. Isso aqui é o quanto você ganha desse R$ 1 a mais, desse R$ 1.000 a mais. Tá vendo? É claro, né? Se for R$ 1, multiplica por 1, se for 1.000, multiplica por 1.000, marginalmente, né? Pessoal, até aí tudo bem? Se tiver dúvidas, manda no e-mail, tá? Tá quase acabando a aula de hoje. Diferenciais totais. O que é isso? Se y for igual a f de x, então tem uma função aqui, né? Y igual a f de x. Então, um acréscimo y, aumentando só um pouquinho y, como é que a gente representa isso? A gente chama de delta y. E não, o que é isso? Um acréscimo a mais. Pensa assim, você tem uma loja que vale R$ 1 milhão, tá? E você aumentou 100 mil no capital. Então, agora é uma loja de 1 milhão e 100 mil. Você aumentou R$ 100 no capital, então, ao invés de 100 mil. Então, é uma loja de 1 milhão e 100 reais. Você aumentou R$ 1 no capital, então, agora é uma loja de 1 milhão e R$ 1. Ao invés de R$ 1, você aumentou 10 centavos. Então, é uma loja de 1 milhão e 10 centavos, não é? Então, você vê que é um negócio, um acréscimozinho bem pequenininho. Isso aqui chama acréscimo na margem, é marginal. Esse acréscimo, sempre que você botar um acréscimo, você pode representar por um delta. Então, delta Y significa o acréscimo. Se eu tenho uma empresa de 1 milhão e estou botando R$ 1.000 a mais, quem é delta Y? Esse acréscimo, R$ 1.000. Não é 1 milhão e R$ 1.000. É só o acréscimo, R$ 1.000. A gente aprende como delta Y. Agora, o delta Y... Nossa, não apaguei isso aqui. O delta Y pode ser escrito da seguinte forma. Na verdade, deixa eu dar uma... falar para vocês o que aconteceu aqui. Eu estava escrevendo essa equação aqui, e aí eu estava botando delta x, delta y, e eu apertei o atalho de equação, o negócio travou e excluiu. E eu estava com receio de ter perdido tudo que eu tinha escrito antes. Mas, felizmente, o Word é mais esperto e salvou. Então, eu estava travado, não conseguia fazer nada. Aí eu fechei, abri de novo, e por isso que apareceu lá e eu não percebi. Tá? Aquele pedacinho que eu apaguei ali na estante. Beleza, então aqui é delta y, então um acréscimo y, o que é, como a gente pode representar ele? É um acréscimo y dividido por um acréscimo x vezes um acréscimo x, né? Corta, quando você multiplica isso aqui, corta esse com esse, só fica um delta y. Quanto é 3? É 3 sobre 2 vezes 2. Quanto é 3? É 3 sobre 4 vezes 4. Então não importa, escrever aqui, eu vou cortar, fica só delta y, né? Pode escrever assim. Quando o ΔX, quando esse acréscimo em x assume valores bem pequenininhos, isto é, infinitesimal, minha loja de 1 milhão aumentou 1 centavo, aumentou 0,1 centavo, aumentou 0,001 centavo, aumentou 0,001 centavo. Podemos escrever a equação acima como? Então, infinitesimal, um acréscimo bem pequenininho, um acréscimo bem na margem. Como a gente pode escrever essa equação aqui? Ao invés de variação, o delta, chama de d. D de y é o d de y sobre d de x vezes d de x. Isso daqui, d de y, a gente chama de diferencial de y. Então, a diferencial de y é igual a diferencial de y sobre a diferencial de x vezes a diferencial de x. Beleza. Diferencial de y sobre a diferencial de x é uma outra representação. O que é isso aqui? É a variação de y com relação a x. Você pode escrever diferencial de y sobre diferencial de x. Isto é a derivada.
Então, toda essa conta daqui que eu fiz é para dizer que esse pedaço que está aqui dentro, a gente pode chamar de derivada da f com relação a x. Assim, a diferencial de y é a derivada da f com relação a x, que é o d de x. Derivada da f, a gente já viu, pode ser escrita assim, derivada da f com relação a x, e também pode ser escrito assim, derivada da f com relação a x, vezes a diferencial de x. Os símbolos dy e dx são chamados de diferenciais de y e x, respectivamente. Eu não entendi nada. Tudo bem. Problema nenhum. Entenda os exemplos. Entendeu os exemplos, sabe fazer, tá ótimo, tá? Qual é a ideia aqui? Que vocês não se assustem com matemática. Tem notação difícil, tá vendo? dy, dx, f de x1, xn, é limite aqui, tá vendo? Um monte de notação difícil. Isso aqui é mais difícil escrever assim do que entender que isso aqui significa o quê? A derivada da f com relação a x, eu vou derivar isso aqui tudo com relação a x, tá vendo? Matemática não é difícil, tá? Ali é tudo notação. Então, aqui um monte de notação difícil, né? Se não entendeu, vai para o exemplo, tá? De forma geral, mas antes de mostrar os exemplos, vamos passar a forma geral disso daqui. Considere a função f de x1 até xn. A diferencial total é a diferencial da f toda, é a derivada da f com relação a x1 vezes a diferencial de x1 mais a derivada da f com relação a xn vezes a diferencial de xn. Exemplo, finalmente. Você fica, ainda bem, cara. Eu não tava entendendo nada. Vamos ver se pelo menos o exemplo eu entendo. Vamos lá? Vamos tentar explicar o exemplo. Então, exemplo 12. Y é igual a 3x ao quadrado mais 7x menos 5. Então, quem é a diferencial de y? A gente viu aqui, né? Diferencial de y é a derivada do que está aqui dentro com relação a x vezes a diferencial de x. Então, a gente sabe que a diferencial de y é a derivada de todo esse termo daqui vezes a diferencial de x. Então, a gente sabe que aqui aparece diferencial de x multiplicando, dx. E quem é a derivada de todo esse termo daqui com relação a x? A gente volta na nossa conta. 3x ao quadrado. A gente já aprendeu isso, né? Na estante. Tem x aqui? Tem. A derivada em relação a x? É. Então, 3 permanece. E o x ao quadrado? Qual é a derivada de x ao quadrado? Desce o 2. Então, é 3 vezes 2. E aqui tira 1. Então, fica 3 vezes 2 vezes x elevado a 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. 3 vezes 2 vezes x. Tá vendo? Então, esse pedaço aqui, a derivada é 6x. Tudo bem? E desse pedaço aqui, tem x aqui? Tem. A derivada em relação a x é, o 7 continua. Qual é a derivada de x em relação a x? 1. Então, só fica o 7 mesmo. É o que está aqui. E desse trecho aqui, tem x aqui? Não. Então, isso daqui com relação a x é uma constante. A derivada da constante é 0. Se quiser, escreve assim ou simplesmente assim. Tá bom? Então, a diferencial de y é a derivada do que está aqui com relação a x vezes a diferencial de x. Qual é a derivada disso aqui tudo com relação a x? É isso daqui, vezes a diferencial de x. Outro exemplo, vamos pegar uma função de produção, um pouquinho diferente de como a gente viu lá em cima. Quantidade produzida é uma função do capital e do trabalho da empresa. Como essa função, nesse caso aqui, é 25 vezes K vezes L, menos o K ao quadrado, menos 2 vezes L. Então, a diferencial de Q, olha só, isso aqui é uma função de quantas variáveis? Duas. Quais são as variáveis? K e L. Se o K mudar, o F muda. Se o L mudar, o F muda, não é? Duas variáveis. Se eu tenho uma função de n variáveis, como é que era? É a derivada de cada uma dessas variáveis vezes a diferencial dela. Então, é a derivada da função com relação à primeira variável, que é quem? K, vezes a diferencial de K, mais a derivada da função com relação à segunda variável, que é L, vezes a diferencial de L. Renan, se tivesse aqui um Z, opa, então seria a derivada dessa função com relação a Z vezes a diferencial de Z. Se tivesse um T e um Z, seria derivada com relação... Aí teria um mais aqui, né? Mais a derivada da função com relação a T
vezes a diferencial de t, mais a derivada dessa função com relação a z, vezes o diferencial de z. Tudo bem? Beleza. Então, diferencial de K, a gente já sabe que vai aparecer aqui. Diferencial de L, a gente já sabe que vai aparecer aqui. Então, a pergunta é, quem é a derivada? Tudo bem? Isso aqui é o último exemplo da aula de hoje, tá? Então, não fica aperreado não, que já vai acabar. Qual é a derivada disso daqui com relação a K? Tá? A gente pega essa derivada com relação a K e multiplica diferencial de K, né? Então, qual é a derivada disso daqui com relação a K? Primeiro, todo esse trecho aqui tem K? Tem. Qual é a parte aqui que não tem K? 25 vezes 0. Isso aqui não tem K, não é? Então, essa parte aqui se repete aqui. 25 vezes 0. Diferencial de K, derivada de K com relação a K é igual a 1. Então, essa derivada desse trecho aqui é 25 vezes 0, entendeu? Você pode escrever assim, tá? Lembra disso. Não importa a ordem da multiplicação, tá? Preferir escrever assim, para fazer derivada, melhor ainda. Derivada com relação a K, 25 vezes 0, é o que aparece na frente. Não é? Tá. E qual é a derivada de menos K ao quadrado? Lembra disso? O menos vai permanecer, o 2 vai cair, então fica menos 2, K elevado a 2 menos 1, não é? Então, 25 vezes L, a derivada desse trecho daqui com relação a K, menos 2K. E desse trecho daqui, isso aqui depende de K? Aparece K aqui? Não. Se o K for 10, isso aqui muda? Não. Se o K for 20, isso aqui muda? Não. Então, isso daqui com relação a K é uma constante. A derivada da constante é zero. Então, isso aqui seria mais zero. Ou até, se quiser escrever, porque tem um menos ali, menos zero. Tanto faz, né? Mais ou menos zero. Então, assim, vezes diferencial de K. E desse outro pedaço aqui, qual é a derivada disso aqui com relação a L? Vamos lá. Qual é a derivada disso aqui com relação a L? Tem L aqui? Tem. Então, tudo que é constante aqui vai permanecer. 25. Claramente, vocês viram, tem um K aqui que estava faltando. 25 vezes K, não é? Derivada do L em relação a L, 1. Então, 25 vezes K é o que permanece aqui. Esse trecho aqui tem L? Não. Se o L for 10, isso aqui muda? Não. Se o L for 20, isso aqui muda? Não. Então, esse pedacinho aqui com relação a L é uma constante. Derivada da constante é igual a zero. Se quiser, pode até escrever lá. Opa, menos zero, né? Ou mais zero, tanto faz. Tá? E esse pedacinho aqui, tem L aqui? Tem. Então, o que aparece aqui de constante permanece. Menos 2, né? Derivada de L em relação a L, 1. Então, aqui vai ficar 25K menos 2, diferencial de L. Renan, qual é a vantagem de usar diferencial? É porque é o seguinte, depois que você faz isso daqui, o que é que você tem? Qual é a derivada da quantidade do Q com relação a K? É esse trecho aqui. Qual é a derivada do Q com relação a L? É esse trecho aqui. Então, você vê cada pedacinho de mudança. Lembra, diferencial é o quê? Um acréscimo na margem. Você tem um acréscimo na margem do K, a sua quantidade vai aumentar nesse valor aqui. Você tem um acréscimo positivo no L, a sua quantidade vai aumentar esse acréscimo vezes esse pedacinho aqui. Se você, ao mesmo tempo, tem um aumento do K e do L, você vai multiplicar esse aumento vezes isso daqui e esse aumento vezes isso daqui. Eu tenho uma empresa com 10 funcionários, com 1 milhão de capital, e agora eu decidi contratar mais 10 funcionários e acrescentar mais 10 milhões de capital. Então, vai ficar esse trecho aqui multiplicado, substitui os trabalhadores de capital, multiplica por esse valor a mais de capital. Multiplica aqui o capital e substitui, multiplica esse número a mais de trabalhadores. Aí você vai ter um acréscimo de produção, tá bom? Pessoal, a aula de hoje é isso. Na próxima aula a gente vai fazer... Eu estou tentando achar aqui, mas ou é uma aplicação em economia ou então um pouquinho mais de matemática, não estou na dúvida, tá bom? Mas não se preocupe, vão ter também aplicações em economia. Por hoje é isso e até a próxima aula. Novamente, se tiverem dúvidas, me manda e-mail, me avisa, Renan, eu estou com dúvida nisso daqui, a gente vê, tá? Se tiverem muitas dúvidas, eu já faço logo uma aula de dúvidas, senão a gente espera um pouquinho para fazer. Lembrando novamente, isso aqui é a parte 1 de 2, tá? Até o dia da aula, que é o dia 9 de março,
vai aparecer também a parte 2, tá? Essas duas partes vão compor a aula do dia 9 de março, a nossa segunda aula, tá bom? Abraços e até a próxima.